Meus amados, Deus abençoe sua vida. Meu desejo é que você tenha hoje, que vocês todos, tenham um bom dia. Hoje nós iniciaremos os comentários de mais uma parábola que Jesus transmitiu, a parábola do trigo e do joio. Hoje nós veremos a parábola. Em outra ocasião nós veremos a explicação da parábola, pois Jesus fez isso, a semelhança da parábola do semeador. A parábola do trigo e do joio está em Mateus capítulo 13, verso 24 ao 30, eu vou ler para você agora. Outra parábola lhes propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não. Replicou-lhe: para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita eu direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Está aí uma maravilhosa parábola. Maravilhosa não apenas pela palavra em si, mas pela realidade, pelo cumprimento desta parábola no reino dos céus. O reino dos céus é tudo aquilo que engloba o reino de Deus. Portanto, todo mundo, todo universo, tudo que Deus governa e Ele governa sobre tudo, é o reino dos céus. Mas a igreja do Senhor é, eu diria, a expressão máxima deste reino de Deus. E aqui nós veremos a igreja. Jesus plantou a igreja. Como é que Ele plantou a igreja? Com pessoas que Ele redimiu, que Ele salvou, que Ele comprou pelo seu sangue. Mas quando você olha para a igreja, não tem somente pessoas salvas, redimidas, lavadas, purificadas, não. Tem pessoas que estão no meio da igreja, mas que são mentirosas. Tem pessoas no meio da igreja que são fofoqueiras, que são adúlteras, que são roubadoras, que se prostituem. Pessoas que vivem no pleno pecado, que nunca foram lavadas, que nunca foram redimidas. Pessoas que produzem escândalos um atrás do outro para o reino de Deus, provocando um desperdício, provocando uma ruína para a igreja do Senhor. Você mesmo que está me ouvindo deve ter ouvido de pessoas que eram crentes e que mentiram, que roubaram, que adulteraram, que fizeram tantas coisas erradas, escandalizando o reino de Deus. Foi isso que Jesus disse nessa parábola. E aqui nesta parábola, os servos falaram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Sim, a boa semente foi semeada, mas o Senhor aqui disse: mas foi um inimigo que fez isso. Enquanto os servos dormiam, veio o inimigo deste homem e semeou o joio, querendo atrapalhar a sua plantação. Porque, como vimos na parábola do semeador, que os espinhos sufocam a semente para ela não produzir frutos, assim também são estas ervas daninhas, como o joio. O joio, ao crescer, ela vai sufocar a boa semente para não produzir frutos. Parábola interessante, Quantas pessoas com maus testemunhos, produzindo tantos venenos para que os verdadeiros servos de Deus não produzam os devidos frutos. Mas aqui nesta parábola tem uma questão impressionante. Os servos disseram para o Senhor: queres que vamos e arranquemos o joio? Ele disse: não. Meus queridos, a igreja do Senhor, no mundo inteiro e em todos os tempos, ela está mista de boa semente e de joio. E não tem como ser diferente.
em todos os lugares. Portanto, quero logo lhe antecipar. Nem adianta você querer procurar uma igreja perfeita neste mundo, porque você não a encontrará. Porque a melhor igreja tem joio no meio dela, tem pessoas de todos os tipos, tá certo? A igreja do Senhor é mesclada. Se não for, é numa igreja local, mas é na denominação ou nas denominações, não importa. A igreja do Senhor, ela está mesclada de trigo e de joio. Queres que arranquemos? Não, deixe crescer juntos. Agora haverá um dia, haverá um momento da ceifa, e aí o Senhor vai dizer: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, e o trigo recolhei-o no meu celeiro. Nós vamos falar mais sobre esta parábola. Deus te abençoe, tenha um bom dia.